Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Questões Comentadas aqui do canal. Este é o episódio número 49 e no vídeo de hoje eu vou comentar passo a passo uma questão do IBFC. E essa questão vai trabalhar 3 assuntos bastante cobrados em concurso público, quais sejam concordância, crase e pontuação. Você vai ver como o IBFC cobrou esses assuntos em apenas uma questão. E o comando dela diz exatamente o seguinte: considere o período e as afirmativas a seguir. Aqui nós temos o período que a gente vai analisar, aqui nós temos 2 afirmativas e o comando propriamente da questão está aqui. Estão corretas as afirmativas. Então a gente vai buscar aquela afirmativa correta. Vamos ler, portanto, o período. Ele diz assim: a cerimônia que compareci, vírgula, foi bem planejada pelos organizadores, vírgula, onde todos os elementos estavam harmoniosos. E sobre esse período, o IBFC diz o seguinte: número 1, a vírgula depois do verbo compareci está incorreta, pois separa o sujeito do predicado. Então aqui a banca está trabalhando o emprego da vírgula especificamente entre 2 elementos essenciais. E o que você precisa lembrar? Que entre verbo e sujeito você não pode colocar uma vírgula. Por quê? Porque você não pode de forma alguma separar os termos essenciais da oração. E aqui nós temos uma vírgula que está separando o sujeito, a cerimônia, da forma verbal foi. Quando ele diz a cerimônia que compareci, este que compareci é uma oração adjetiva. Perceba que a oração continua, foi bem planejada. Então, a cerimônia foi bem planejada. Essa é a oração que a gente vai precisar analisar. Quando eu faço a pergunta ao verbo ir, o que foi planejada, este verbo indica pelo contexto que foi a cerimônia. Então, se aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o predicado, e no meio dessa história toda existe uma vírgula, o que acontece? Nós temos um problema em relação à pontuação. Eu preciso, portanto, retirar esta vírgula. Então, a número 1 está perfeita, está correta. A vírgula depois do verbo compareci está incorreta, pois separa o sujeito à cerimônia do predicado foi bem planejada. O que a gente consegue eliminar? Veja a letra A. 1 e 2 não consigo eliminar, porque a número 1 está correta, mas eu ainda não analisei a número 2. Então, eu deixo a A de lado. Letra B de bola, número 1 apenas. A número 1 está correta, mas eu ainda não analisei a número 2. Também não posso eliminar a letra B. Mas a letra C de casa eu consigo, porque a número 1 está correta. E ele está dizendo que apenas a número 2. Letra D de dado, eu também consigo eliminar, porque ele está dizendo que nenhuma, e nós já vimos que a número 1 está perfeita. Consigo eliminar, portanto, a letra D de dado. Vamos analisar agora a número 2. Há um problema de regência, 2 pontos. O correto seria a cerimônia a que compareci com o acento grave indicativo de crase. Bom, para você verificar se existe um erro de regência, a gente precisa analisar a transitividade do verbo. Ora, a cerimônia que compareci. Quem comparece, comparece a algum lugar. Se eu tenho aqui uma preposição, que é uma exigência da forma verbal compareci, ela precisa aparecer na frase. Só que como eu estou em uma oração subordinada adjetiva, a preposição exigida pelo verbo vai ficar antes do pronome relativo. Então eu preciso colocar essa preposição aqui. A cerimônia a que compareci. Perfeito. Por que não existe o acento grave indicativo de crase? Porque este A aqui é apenas uma preposição. Ah, professora, significa que eu não posso usar a crase? Você até pode, mas a gente vai precisar alterar o pronome relativo. Então, como é que ficaria? A cerimônia, ok? A qual, trocando o pronome relativo, aí eu vou colocar o acento grave indicativo de crase. Compareci. Então, somente para você
perceber quem comparece a, mais o a do pronome relativo a qual, eu preciso obrigatoriamente marcar essa fusão com acento grave e indicativo de crase. Essa seria uma segunda opção. Como a banca usou o pronome relativo que, eu não vou colocar o acento grave indicativo de crase. Então aqui existe sim um problema de regência. Até esta parte a afirmativa está correta, está ok, porém na segunda parte dela há um erro em relação ao acento grave e indicativo de crase. Portanto, eu consigo eliminar a número 2 e tenho como resposta a letra B de bola. Apenas a número 1 tem uma afirmativa correta. Tome bastante cuidado com esse tipo de questão, porque na primeira parte da afirmativa ela coloca sim uma informação correta, mas na segunda parte a banca pode colocar uma incorreção até sutil para você se confundir, para você não perceber que existe um erro ali, ok? Tome bastante cuidado, fique atento, porque você não pode errar esse tipo de questão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para você receber as novas aulas, as novas dicas de língua portuguesa, as questões comentadas passo a passo. E se você quiser aprender a resolver as questões de português do IBFC mais cobradas nas provas, eu vou deixar o link aqui do curso Questões Comentadas IBFC para você obter mais informações. E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, eu deixo sempre o link aqui na descrição do vídeo. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!